Lucas 23, a partir do verso 39. A palavra, ela diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai Santo, nós entregamos nas tuas mãos esse tempo. Pedimos, ó Pai, rogamos o socorro do teu bendito Espírito para que ilumine as nossas mentes. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Assopra sobre essa palavra, tornando-a tal qual ela é, viva e eficaz, penetrante. Que essa palavra, Pai, venha perfurar então os nossos corações, revelar a doce e bendita pessoa de Cristo. Pai, somos tão gratos ao Senhor, porque Tu nos amaste, e Tu nos amou com um amor eterno, com um amor sem fim, com grande amor, e provou este amor dando Seu Filho, Pai, para morrer numa cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Pai, graças Te damos pelo sacrifício bendito, onde fomos libertos do pecado, e hoje estamos aqui como um povo liberto, para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco, Pai, repreende toda ação contrária à voz do Teu Espírito, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre encontro com Jesus. Todos os encontros que uma pessoa tem com o Senhor Jesus são encontros transformadores. Nenhuma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela não foi transformada. Então, queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto que nós já conhecemos, mas nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, tirar algumas lições para as nossas vidas. Lições essas que serão de edificação para o nosso coração. Queridos, esse ladrão, ele teve um encontro com Jesus. Foi um encontro singular, foi um encontro diferente, foi um encontro, podemos dizer assim, chocante, porque foi na última hora. Este foi um encontro dos demais encontros, muito diferente, né? Então, queridos, este homem teve um encontro com o Senhor Jesus na hora da sua morte. Ele era um ladrão. Então, para esse ladrão aqui, irmãos, foi uma situação muito difícil, porque foi um encontro lá na cruz. Ele também havia sido crucificado por uma causa justa. O Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado por uma causa injusta, como nós já lemos hoje pela manhã, aquele texto de 1 Pedro 3,18, que Jesus é o justo que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, ao Pai. Amados, então, quando eu disse aqui que foi uma situação muito difícil, que foi um encontro com o Senhor Jesus na última hora, isso significa que até na última hora, uma pessoa ela pode ser salva, embora ela não venha desfrutar de todo um conhecimento do Senhor aqui na face da terra, mas Deus, nós sabemos pela palavra, que Ele ama o pecador até o último instante da sua vida aqui na face da terra. Se de fato ele tiver um encontro com o Senhor Jesus,
até na sua última hora, ele será transformado, ele será regenerado, ele pode receber vida. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho da graça, pregar o Evangelho. Vamos supor aqui, se você estiver de repente percebendo que tem uma pessoa, ela está ali nos seus últimos instantes de vida, você não seria uma pessoa louca em orar por ela. A tua e a minha oração não iria salvar aquele pecador ou aquela pecadora. Oração não salva ninguém. Oração prepara o coração das pessoas para receber a palavra. Paulo ele disse assim, que aprove a Deus, 1 Coríntios, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sem pregação, essa pregação que é considerada por muitos uma loucura, não há possibilidade de ninguém ser salvo. Quantas e quantas vezes as pessoas estão no leito de morte, elas estão descendo para a sepultura e aparece lá um evangélico, um crente e ora por aquela pessoa. Ela vai para o inferno confortada, se ela não for regenerada. Ela vai para o inferno muito confortada, com uma cheia daquelas palavras bonitas de uma oração. Entende? Queridos, a palavra de Deus é muito séria. A obra da cruz, ela foi eficiente, eficaz e capaz de libertar o homem do seu pecado, e para trazer para este homem uma nova vida, a vida de Cristo. Queridos, claro que nós entendemos que até na última hora, se a pessoa creu no Evangelho, ela será regenerada. Essa palavra Evangelho, muitos fazem confusão, talvez porque não tem uma revelação real do que significa Evangelho. Existe o Evangelho que concerne a obra da cruz, e existe o Evangelho do crescimento da maturidade espiritual, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós nascemos de novo, os nossos olhos são abertos para contemplarmos, aí sim, o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é insondável, Ele é muito rico, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo chega a dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é insondável e que nele habita tudo. A palavra fala que Cristo é tudo em todos. Mas ninguém será salvo se não ouvir o Evangelho da graça. E Paulo disse lá em Romanos 1, versículo 16, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se uma pessoa não crê no Evangelho, ela não pode ser salva. Jesus ele disse também lá em Marcos 16, versículo 15 e 16: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer no Evangelho, quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. A palavra crer significa estar unido a Cristo, que é o sentido original da palavra. Então, Evangelho, mas aí então não fica muito claro para nós o que é o Evangelho. O Evangelho, nós temos a informação que é o poder de Deus, e que este poder foi colocado em uma mensagem, na mensagem da cruz. 1 Coríntios 1,18, a palavra expressa através do apóstolo Paulo, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então nós sabemos que nessa palavra Evangelho, Deus centralizou todo o seu poder para a salvação dos pecadores. E se não crer no Evangelho, você pode ser um evangélico a vida inteira e morrer para o inferno. Você pode ler a Bíblia. Queridos, nós estamos vivendo uma época em que você deve ter observado isso. Quantas e quantas pessoas frequentadoras de igrejas não têm absolutamente nada de Cristo.
São homens e mulheres carnais com a Bíblia na mão, lendo as Escrituras diuturnamente, orando, jejuando, chorando, mas sem ter essa realidade espiritual, sem ser alcançada pelo Evangelho da Graça. E essa palavra Evangelho, Paulo vai mostrar para nós, 1 Coríntios 15, de 1 até 4, no versículo 1 e 2, ele faz uma advertência muito cuidadosa, dizendo o seguinte: irmãos, escrevendo para a igreja de Corinto, para os irmãos, venho lembrar vocês o evangelho que vos anunciei, qual vocês receberam, por ele também sois salvos, se vocês retiver a palavra tal como a vou anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Queridos, quantas e quantas pessoas que foram batizadas, que aceitaram Jesus, foram batizadas e pensam que estão na glória. Não estão. Primeiro, que você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas nenhum versículo que diz que você aceitou Jesus. É Deus quem aceita o pecador no seu corpo lá na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo vai mostrar para nós o que é o Evangelho. Ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Irmãos, crer no Evangelho é questão de vida eterna. Não crer no Evangelho é questão de morte eterna. Você está me ouvindo o que eu estou dizendo? Queridos, Paulo está entregando o que ele recebeu, que Cristo morreu. Mas Paulo participou deste Evangelho. Ele entregou o que recebeu, que Cristo morreu. Então, Paulo também, ele recebeu os efeitos eficientes da morte de Cristo na cruz. Em todas as Escrituras, existe uma particularidade que ele diz assim, Gálatas 2:20, que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ali parece que é muito pessoal, mas Deus não faz acepção de pessoas, e se aquela foi a experiência de Paulo, tem que ser a nossa também, porque Evangelho é morte, e o pecado nosso não será removido enquanto nós não crermos que morremos com Cristo segundo as Escrituras. Ele diz, Romanos 6, versículo 6, que o nosso homem velho foi passado, foi com ele, junto com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também cremos que com Ele viveremos. Se você não morrer com Cristo, você não vai viver com Cristo. 2 Timóteo 2,11, Paulo diz assim: palavra fiel é esta: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, isso está muito claro. Se não morrer com Cristo, não vai viver com Cristo, porque é isso que a Bíblia diz. Segundo a palavra, Deus, Ele declara que o compromisso dEle, a fidelidade dEle é com a sua palavra. Ele é fiel às suas promessas, escritas nas Escrituras. Por isso que nós não podemos acrescentar nada nas Escrituras, e aceitar Jesus é um acréscimo, é um apelo que o pregador faz para as pessoas, e o Espírito Santo não precisa de um auxílio para fazer aquilo que ele sabe fazer perfeitamente, que é aplicar a obra que Cristo realizou no Calvário na vida do pecador. Mas, irmãos, Evangelho também é ressurreição. E nós sabemos que se nós morremos com Ele, já dizia aquele homem de Deus, Francisco de Assis, é morrendo
que se renasce para a vida eterna. Sem morte não há ressurreição. Morremos com Cristo, o nosso pecado foi destruído. Nós morremos para o pecado. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, Romanos 6, versículo 2, ele faz uma pergunta: como podemos viver no pecado, ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como que uma pessoa pode viver no pecado se ela morreu para o pecado? Se ela diz que vive no pecado ainda, tem que avaliar a sua salvação, porque 1 João 3,8 a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo. 1 João 3,8. E o diabo vive pecando desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo. Falávamos hoje na reunião com os irmãos, pela manhã, que na morte de Cristo, Cristo destruiu a morte na sua morte. Segundo Timóteo 1, versículo 10, fala que ele não só destruiu a morte na sua morte, mas também trouxe a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Para eu e você sermos salvos pelo Evangelho genuinamente, como afiança as Escrituras Sagradas, é nós também crermos que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Este é o princípio da vida cristã. Agora nós temos uma amplitude. Aí nós somos convidados pelo Senhor para tomar então o caminho da cruz. Lucas 9, 23 diz assim a palavra: se alguém quiser, ele não força, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A partir do nosso novo nascimento, que nós nascemos de novo pelo Evangelho, o Espírito é quem faz em nós a regeneração, porque ele vai aplicar toda a obra da cruz em nós, tudo aquilo que Cristo fez no Calvário em nossas vidas, removendo o nosso pecado, e agora está trabalhando no caminho da cruz para remover as nossas impurezas, para que então nós possamos contemplar aquele Evangelho. Agora sim, o Evangelho do Efésios 3,8, Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi concedida a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a partir do novo nascimento ou da salvação, você tem uma eternidade para conhecer o Senhor. E sabe quando que eu e você vamos conhecê-lo de uma forma plena? Nunca. Por isso que o céu não vai ser um lugar de monotonia. Nós vamos conhecê-lo dia a dia. A vida eterna é esta, para que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. É maravilhoso. É uma vida de proximidade com o Senhor, conhecendo o Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor. Irmãos, cada dia que passa nós vamos ter prazer em conhecê-lo, em contemplá-lo, as belezas, as riquezas insondáveis de Cristo, as profundidades da sabedoria de Cristo, as insondáveis riquezas do seu conhecimento. Tudo está nessa pessoa. Em Cristo a Bíblia diz que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que nascemos de novo, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui diante de um quadro muito interessante. Por favor, eu quero que você observe aqui o versículo 41. Diz assim a palavra: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, nesse encontro, você vai reconhecer que é um pecador. Irmãos, toda essa humanidade nasceu pecadora.
Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Mas os pecadores sabem que o lugar de pecador é no inferno, no Hades e depois no Guena. Todos eles sabem disso. Irmãos, por que eles então não voltem para o Senhor clamando a misericórdia do Senhor? Eles não podem ir, por quê? Porque estão espiritualmente mortos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus quem nos buscou na pessoa de Cristo, porque eu e você, quando estávamos em delitos e pecados, a Bíblia diz que nós éramos mortos, então Ele vos deu vida, e esta vida vem pelo meio do Evangelho. O que é o Evangelho? É aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. É a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo. Então, o primeiro encontro que temos com o Senhor Jesus é que vamos reconhecer quem de fato nós somos, pecadores. Agora eu sei que sou pecador, porque o Espírito Santo, Ele tira a tampa do nosso coração que está escuro lá dentro, e quando a luz incide em nosso coração, o que acontece? Nós vamos conhecer quem de fato nós somos. Irmãos, é uma situação desesperadora quando uma pessoa está sob convicção de pecados. Jesus disse em João 16:8: quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, que você de fato é um pecador por natureza. Convencerá o mundo do juízo. Deus vai mostrar que vai haver um juízo, como diz Hebreus 9:27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, julgamento. Irmãos, por que muitos nos seus últimos instantes da morte lutam com a morte? Porque naqueles instantes, no fim da picada, eles não sabem o que aguarda o além. A Bíblia diz claramente, em Salmos 9, versículo 17, que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Alguém, de alguma maneira, já ouviu essa palavra? Alguns pecadores já ouviram isto. E eles têm uma satisfação no pecado. Basta você ligar a televisão, basta você participar ou ver pela televisão milhões de pessoas participando desta parada gay. Temos ali evangélicos simpatizantes, evangélicos participando deste show gospel, desta balada gospel. Não são filhos de Deus, irmãos. Falando com a autoridade da palavra, são as suas manchas, não seus filhos. Não conhece o Senhor, não tem temor de Deus, vive uma vida para a satisfação da sua própria alma caída, que precisa de dar aí os seus gritos. Então o homem buscando a sua própria satisfação, adorando esses cantores gospel, querendo fotografia com eles. Meu Deus, que é o homem? Cada coisa horrível, meus irmãos. Nesses últimos dias, nós estamos vendo coisas horríveis. O que mais entristece, que as pessoas estão virando as costas para a palavra, estão vivendo o seu cristianismo segundo os conceitos que eles levantaram na sua própria mente. Um cristianismo misturado água com leite. Não é o puro, não é o genuíno, não é o verdadeiro. É um cristianismo de dar nojo, né? Não são nem quente e nem frio, são mornos. Deus diz que está a ponto de vomitá-los da sua própria boca. Mas aqui o ladrão, primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele foi convencido de que de fato ele era um pecador por natureza.
Queridos, as pessoas que são boas, têm um conceito muito bom de si mesmas, elas nunca vão se aproximar de Deus. Aliás, as pessoas que Deus tem mais dificuldade para salvá-las são as boazinhas. Aquelas que, puxa vida, mas eu não cometo pecados que muitos cometem. Eu não adultério, eu não roubo, eu não mato, pago meus impostos. Sou uma pessoa boa. Elas têm um conceito muito bom de si mesmas. E a Bíblia diz assim: ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos, diz Provérbios. Ai daqueles. Mas, irmãos, pecado não é aquilo que nós praticamos, é aquilo com que nós nascemos. Lembra do Salmo 51, versículo 5? Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, uma natureza de morte. Romanos 5,12, Paulo diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então o pecado está dentro. O pecado não é aquilo que eu faço, porque muitas das coisas que eu faço eu posso mascarar. Eu posso me fingir que sou um filho de Deus, eu posso fingir que sou um bom evangélico, posso fingir que sou um crente, mas se eu não tiver a minha natureza trocada, eu não sei para onde que eu vou. Agora a Bíblia nos dá essa certeza para nós. Nos dá duas certezas: que o pecador vai para o inferno, e que o regenerado não é que vai para a glória, ele já está na glória. Ele foi tirado do império das trevas, ele foi transportado para o reino do Filho do seu amor, porque ele tem a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ele tem vida, né? Então esse ladrão aqui, irmãos, primeiro encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada. Irmãos, bendito Espírito Santo do Senhor, que quando o Evangelho é pregado, meus irmãos, o Espírito trabalha convencendo o pecador de que ele precisa de ser regenerado. Então ele vai gritar por misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ilumina minha mente, como foi com o apóstolo Paulo. Paulo, ele era um observador da lei. Paulo não guardava a lei, ele observava a lei, sabia a lei. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, lá em Atos 9, a vida de Saulo foi transformada. Ele teve um encontro com o Senhor, e ele levou depois disso, pelo menos mais de 11 anos, para assimilar aquela visão que ele teve do Senhor. E nós temos as suas cartas escritas para nós, cartas preciosas, cartas que nos trazem certeza da salvação. Paulo chega até o ponto de dizer o seguinte: eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, permitiu que o apóstolo Paulo fosse arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Ele viu e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que não é lícito ao homem referir. Então Paulo sabia quem era o Senhor, o que significa estar na glória. Teve uma linda visão que o Senhor então deu a ele, para ele falar para nós. Ele escreve isso aí, pois lá em 2 Coríntios 12, de 1 até 4, conheço um homem em Cristo, que teve aquela visão, foi arrebatado até o paraíso, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem se referir. Estava dizendo a respeito dele mesmo. Então, quando Paulo, depois daquela visão, a ânsia de Paulo era o Senhor. Eu quero ir, Senhor. Nós estamos em plena convicção, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Estamos em plena confiança, em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que convicção, irmãos. Será que nós temos essa convicção?
Você tem plena certeza do seu novo nascimento? Ou você tem dúvidas ainda? Porque, irmãos, as pessoas que são muito boas, elas estão muito distantes de Deus. Muito distantes. Aqui, queridos, convicção de pecado, versículo 41. Agora, no versículo 42, ele faz uma oração muito linda, muito interessante. Uma oração que é contundente, meus queridos irmãos. Uma oração, às vezes nós queremos fazer aquelas longas orações, né? Para mostrar para as pessoas que nós somos tão espirituais. As orações precisam ser objetivas. Ele estava sob convicção de pecados. Ele proferiu, irmão, nessa oração. Se você cronometrar, talvez não dá nem 5 segundos essa oração aqui. Nem 5 segundos. Nesse encontro ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E ele orou, Jesus. Essa palavra Jesus significa que ele é o Salvador. Sus, Jé de Jeová, Sus de salvação. Ou seja, eu sou a salvação. Este eu sou a salvação, se você, por exemplo, ler Mateus capítulo 1, versículo 21, você vai dizer que Jesus é aquele que salva o pecador dos seus pecados. Jesus. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Ele proferiu uma palavra, ele invocou aqui, orando ao Senhor, Jesus, seu Salvador, Jesus. Queridos, em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação debaixo do sol, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome pelo qual nós somos salvos, Jesus. Mas, pastor Cláudio, você não disse aqui no início que para uma pessoa ser salva ela precisa de ouvir o Evangelho? Mas ele orou aqui, mas ele ouviu o Evangelho. Ele ouviu e também viu. Irmãos, você se lembra quando o Senhor Jesus estava ali na cruz? Ele ainda não tinha atraído-nos a si. Ele foi crucificado à 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. O horário do judeu começa às 6 da manhã. Ele foi crucificado, diz a Bíblia, na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. E das 9 da manhã até o meio-dia, ele não tinha nos atraído ainda. Então ele podia ter comunhão com o Pai. Ele disse para o Pai assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que haviam infligido a Cristo muitas dores, muito sofrimento. Então Jesus, imagina, irmãos, o ladrão ali da cruz, porque antes eles estavam discutindo e falando para Cristo: Tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Queridos, e o ladrão sabia que Jesus era o Salvador, porque Deus usou aqueles ímpios transuentes para pregar o Evangelho. E o ladrão ouviu. Você se lembra, lá em Mateus 27, versículo 44, que Jesus, lá eles disseram assim, quer ver, deixa marcado aqui, vai lá para Mateus, capítulo 27, veja, isso aqui é a hora da cruz, Mateus, capítulo 27, vamos ler aqui, irmãos, o versículo 40, o 38 fala que foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Agora, olha o 39, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, olha aqui, aqueles que blasfemavam de Cristo, Deus usou esses blasfemadores para pregar o Evangelho. Veja aqui,
O que eles disseram? Versículo 40. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Versículo 42. Eles continuaram proferindo tantos impropérios ao nosso Senhor. Ele disse assim: salvou os outros. Espera aí, há um Salvador aqui. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Irmãos, por que Jesus não pôde salvar a si mesmo? Porque Ele veio para nos salvar. Então Ele entregou a sua vida por causa da nossa. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mas isso é muito certo, eles estavam certos. É Rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Eles queriam ver para crer. Mas no campo da fé não existe ver para crer. Como muitos, como diz aí um humorista, esses abestados, né, que tem que ver para crer. Jesus disse que aqueles que creem nele porque viram os sinais, Jesus não confia neles. Porque quando nós vemos porque cremos, nós estamos constatando um fato, uma evidência. Não precisa de fé. Agora, Jesus disse para Marta, quando seu irmão Lázaro morreu, quando ele mandou tirar a pedra, onde Lázaro estava ali morto, 4 dias, bem morto. Tirai a pedra. Senhor, mas é de 4 dias, já está fedendo. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E as pessoas precisam de ver os milagres para crer. Queridos, eu atendo, a gente conversa com evangélicos, 40 anos de igreja. Se morrer vai tudo para o inferno. Nunca tiveram os olhos abertos e os ouvidos desentupidos com a cera do diabo para crer no Evangelho. São pessoas totalmente analfabetas de Bíblia, não conhecem absolutamente nada da Bíblia, vai querer conhecer o Senhor. Eles criam um Deus segundo o seu próprio conceito, determinam para Deus, eu não aceito essa doença. Deus, para nos curar, muitas vezes Ele envia uma doença. Eu determino, em nome de Jesus. Determina. Começa a determinar para o seu cachorrinho lá na sua casa. Fala, eu determino para você que você não late mais. Ele pode até te morder. Determina lá para sua esposa, você marido, olha, eu estou determinando que você faça um café para mim agora, para você ver o que vai acontecer. E vice-versa. Esse determinismo, quem determina para Deus não sabe quem é o Senhor, não sabe quem Ele é. A Bíblia diz em Isaías 41, 24, eis que sois menos do que nada. O que é nada? Nada é nada, menos do que nada. Irmãos, quem nós somos, irmãos? Por que nós somos menos do que nada? Porque nós viemos do humus, argila, terra. Deus criou a terra, e antes de Deus criar a terra, quem era você? Quem era eu? Quem éramos? Mas então Ele criou a terra, depois fez do pó da terra o homem. Nós lemos hoje à tarde em Efésios 2, versículo 10, que nós somos o poema de Deus. Nós somos feitura sua, Efésios 2, 10. Essa palavra feitura, no grego, significa poema. Nós somos feitura dele. Somos o poema de Deus, da criação. Algo muito especial que Deus criou, foi o homem, para que então o homem pudesse ter relacionamento com Deus. Mas Deus não podia criar um robô. Ele tinha que criar um homem com volição, com vontade própria, com escolhas próprias. Mas o homem decidiu optar
pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não pela árvore da vida. Tem alguns que dizem o seguinte: mas Adão, se não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele era filho de Deus. Não, senhor. Ele tinha que comer porque Deus colocou e disse para Adão: olha, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a árvore da vida e tem as árvores. Todas dão fruto, pode comer de todas elas, mas dessa aqui, Adão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Então, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele precisava de ser regenerado. Ele era inocente, não tinha pecado, mas para ter a vida de Deus dentro de si, ele precisava de comer da árvore da vida. Irmãos, e essa árvore da vida, ela só vem para dentro de nós hoje, quando nós cremos que morremos com Cristo. Por quê? Aquela árvore do bem e do mal, ela foi crucificada e morta, arrancada pela raiz de nós. Nós fomos desarraigados deste mundo, nós estávamos plantados com as nossas raízes fincadas neste mundo. Ele nos desarraigou deste mundo, nos tirou deste mundo pela cruz. Paulo diz lá em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu estou morto para o mundo está para mim. Então, nós fomos arrancados deste mundo pela raiz, pela cruz. Agora, essa semente que é a vida de Cristo, a árvore da vida, veio para dentro de nós em forma de uma semente. Se você ler, por exemplo, Mateus 3, você precisa de ler aquela parábola do semeador com bastante perquirição, para você ver os solos ali. A semente foi plantada, a semente é a palavra, a semente é o Logos de Deus, foi plantada em nosso coração. Então, graças ao Senhor, porque se você de fato pôde crer na sua morte com Cristo, porque o Espírito Santo encontrou no seu coração um solo fértil, a palavra foi semeada no seu coração. Agora, essa árvore, essa sementinha, ela nasceu em nós, agora ela tem que crescer. Ela vai produzir os seus frutos, que é lá de Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Essa árvore vai crescer e vai produzir esses frutos. João disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Estão me compreendendo, irmãos? Então, essa é a árvore da vida que nós temos em nós, é a pessoa de Cristo vivendo em nós pela fé, né? Mas, irmãos, aquele ladrão, ele ouviu o Evangelho, ele ouviu que neste Evangelho, que é o próprio Senhor, o pecador encontra perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Salvou os outros, disse aqueles ímpios, salva-te a ti mesmo. Então, opa, tem alguém aqui que perdoa pecado, tem alguém aqui que é salvador. E quando ele estava meditando nisto, o Espírito o convenceu de que ele era um pecador. Então ele repreendeu o seu amigo. Você nem temes a Deus, estando em igual sentença? Nós sim merecemos, porque os nossos atos nos condenam. Talvez eles eram ladrões, estupradores, assassinos, bandidos, não importa. Importa que eles estavam diante do Evangelho. Ele fez aquela oração, talvez a mais linda da Bíblia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que oração, irmãos! Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A nossa versão atualizada e as João Ferreira de Almeida não coloca como está no original. Na nossa versão está assim:
Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é assim que está no original. No original está assim. Jesus diz para aquele ladrão da cruz: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque, irmãos, aquele ladrão não esteve com Jesus naquele dia no paraíso, porque Jesus morreu, ele nos atraiu meio-dia, que houve trevas na face da terra, e Jesus morreu na hora nona, às 3 horas da tarde. Ele foi sepultado, ficou a sexta-feira ali na sepultura, sábado o dia inteiro, e no domingo da ressurreição, primeiro dia da semana, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não havia possibilidade. Então Jesus disse para ele: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E aquele ladrão da cruz, se você creu, ele é seu irmão. Falamos do maníaco do parque, que confessou sua morte com Cristo. Nosso irmão. Aquele monstro, aquele estuprador, aquele assassino, aquele bandido da pior espécie, ele creu no Senhor, confessou sua morte com Cristo, é nosso irmão. Fico pensando, se aquele Francisco, aquele maníaco do parque entrasse aqui, qual seria a nossa reação? Será que nós daríamos um abraço afetuoso nele? Ou não? Ou rejeitaríamos? Queridos, então aqui no versículo 42, nesse encontro, o ladrão reconheceu que Jesus era o Salvador e ele pôde crer. Ele pôde crer. O ladrão fez uma oração segundo a vontade do Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus ele disse assim: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Mas nós sabemos que em 1 João 5,14, Deus vai atender as nossas orações com sim, segundo a sua vontade. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, a palavra fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, o nosso Pai Celestial não tem prazer na morte de ninguém. Abra Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Texto muito interessante aqui, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Ezequiel 33, verso de número 11. Diz assim: dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que vocês vão morrer? Eu não tenho prazer na morte do perverso, porque Deus sabe o que significa descer para a sepultura sem a vida do seu filho. Abra aqui em Ezequiel mesmo, capítulo 18. Vamos ler o versículo 29 até o 32. Ezequiel 18, de 29 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus diz assim, versículo 29. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Queridos, os nossos caminhos que são tortos, o de Deus que são corretos. Ele diz no versículo 30, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel?
porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Está vendo? Ele não tem prazer. Jeremias capítulo 8, versículo 20. A Bíblia diz que findou o verão, acabou o inverno, findou o verão, e ainda nós não estamos salvos. Queridos, será que você que está aqui nesse auditório, você tem plena convicção do seu novo nascimento em Cristo? Você já creu que foi atraído no corpo de Cristo, foi crucificado, morto e ressurreto junto com Ele? Se você não creu, clame a misericórdia do Senhor e confesse a sua morte com Cristo. Que eu morri com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, senão você vai para o inferno. É a palavra dura, mas tem que ser dita. Queridos, se nós não andarmos ou não crermos segundo está escrito, nós nunca vamos ver o raiar de um novo dia lá na eternidade. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a luz, aquela estrela da alva que é o próprio Senhor, Ele vai nascer em nosso coração. Eu quero que vocês abram mais um texto, nós vamos encerrar. Segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro 1, versículo 19, diz assim a palavra. 2 Pedro 1, 19, olha que versículo muito precioso. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva, próprio Senhor Jesus, nasça em vosso coração. Está vendo aqui? Amados, aquele ladrão, ele ganhou seu maior presente, ele ganhou seu maior tesouro. O que o ladrão recebeu? Lembra que João capítulo 10, versículo 28 diz, Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele ganhou a vida eterna, ganhou o seu maior presente, o ladrão que teve o seu coração roubado. Na última hora, foi um encontro singular, foi um encontro maravilhoso, foi um encontro que transformou a vida daquele ladrão em uma nova criatura, porque ele ouviu o Evangelho, ele viu o Evangelho e ele creu no Evangelho, por isso ele orou: Jesus, que nome doce, que nome sublime, solene, que nome poderoso. Jesus disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra. E ele falou com a pessoa certa: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Que coisa preciosa. Então o ladrão poderia agora morrer descansado na suficiência da provisão, da salvação da pessoa de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra que nós ouvimos. Teu Espírito, Pai, a revela em nosso coração. Tira dos nossos olhos toda a venda, para que possamos contemplar toda a tua beleza. Pai, obrigado por esse tempo que vamos agora participar da tua mesa. Pai, que nós venhamos a participar com alegria em nosso coração, como um povo regenerado. Muito obrigado, Pai. Em nome de teu Filho Jesus nós oramos. Amém.